Tudo bem, pessoal? Tia K na área. Então, hoje a matéria vai ser o quê? Matemática! Isso mesmo! Me conta aí, matemática é o quê? Hã? O que matemática é? Difícil! Repete comigo, matemática é simples. Ah, não! Você não repetiu, né? Você só sorriu aí do outro lado. É sério, gente. Repete aí. Matemática é simples. Olha só, vocês vão aprender matemática comigo e vocês vão falar assim, poxa vida, eu não sabia que era tão simples assim. Tem uma super dica aqui pra vocês vão gostar. Me fala uma coisa. Vocês já se inscreveram aí no meu canal? Não tô acreditando numa coisa dessa. Se inscreve aí, aperta aqui em inscrever-se, que tá de vermelhinho. Se você gostou do vídeo, clica no joinha. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha ele aí, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos aprender sobre raciocínio lógico. Bora lá? Então, gente, nós vamos falar sobre situação-problema. A situação-problema deve conter os dados, o cálculo e a resposta. Gente, é muito importante vocês tirarem os dados do problema. Por que é importante, Érica? Porque lá você vai fazer a interpretação. E eu vou falar uma coisa para vocês. A maioria da dificuldade, tanto em matemática quanto em português, texto, é interpretação. Então, a grande maioria da população brasileira tem muita dificuldade. Foram alfabetizados, sabem ler, escrever, mas não sabem interpretar o que estão lendo. Qual que é a minha dica para isso? Para suprir essa necessidade é leia. Leia e comente o que você leu com alguém. Que aí você vai estar tanto expressando a sua opinião, que vai te ajudar na interpretação de texto, quanto você pode estar sendo indagado, se aquilo mesmo é que está sendo falado no texto. Gente, coisa simples, uma notícia, às vezes é uma vírgula, um E, uma vírgula faz muita diferença, viu, gente? Então faz assim, leia, essa é a minha dica, leia, comente com alguém, ou se não der para comentar com alguém, pega os exercícios resolvidos. Eu vou usar um livro que eu gosto muito, tá? É o Matemática, Dante, da editora Ática. É o livro de matemática que eu mais gosto, é esse aqui. É o volume único, tá, gente? Tô ganhando nada pra fazer propaganda, não. É porque eu gosto muito desse livro mesmo. Então, vamos à situação-problema, certo? Fala assim, ó. Um fabricante vende um produto a 80 centavos. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar os dados. Vamos lá? A situação-problema fala assim, ó. Um fabricante vende um produto a 80 centavos. Ele vende a 80 centavos a unidade. O custo total de uma taxa fixa de R$40, ou seja, independente da quantidade que ele for vender, ele vai ter esse custo de R$40. E o custo da produção unitária é de 30 centavos. O que ele quer saber? Qual é o número de unidades, ou seja, quantas unidades deve vender para não ter lucro nem prejuízo. Então, vamos lá. Tirei todos os dados. O valor unitário desse produto é 80 centavos. A taxa fixa, independente da quantidade a ser produzida, é R$40. O custo de produção é de 30 centavos a unidade. Gente, sempre que vocês forem fazer qualquer situação de matemática, tentem fazer perguntas, tentem conversar para entender. Então, ele tem o quê? O valor unitário. Eu sei quantas unidades ele vai produzir? Eu sei quantas? Não. Então, eu vou chamar essas unidades de quê? De X. Por que X, Érica? Posso colocar qualquer letra que eu quiser. Eu coloco X porque o X é universal, né? Todo mundo já usa o X e o X vai variar. Ou seja, aquele valor, ele não é fixo, ele é variável.
esse valor aqui de R$40, ele é fixo, ele não varia. O custo da produção por unidade é 30 centavos. Então, eu vou colocar o que também? 30 centavos por X, certo? E ele não quer ter o quê? Lucro nem prejuízo. O que isso me diz? Se eu não quero ter lucro nem prejuízo, significa que a equação ela tem que ser o quê? Equilibrada. A equação tem que ter o sinal de igual. Então, vamos agora para o cálculo. Então, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi ler, interpretar o problema e tirar os dados, né? Então, nós tiramos os dados, as informações do problema, e agora o segundo passo é o quê? É o cálculo, ou os cálculos, né? Então, vamos para o cálculo. O que ele fala lá? Ele vende o produto a 0,80 centavos. Então, o valor de X produtos é igual a 0,80x. O custo de X produtos é igual a R$40, lembra que a taxa fixa, isso não vai mudar, mas 0,30x. Por exemplo, se for 2 produtos, vão ficar o quê? R$40 mais 60 centavos. Se forem 9 produtos, vão ficar o quê? R$40 mais R$2,70. E assim sucessivamente. Só que o que ele pede para você no problema? Ele não quer ter lucro nem prejuízo, certo? Então, a gente vai ter que o quê? Balancear essa equação aqui. Então, vamos lá. O custo total é 0,80x. Então, eu vou colocar aqui, ó. 0,80x é igual a 40 mais 0,3 ou 0,30 centavos de x. Agora, é o seguinte, o sinal de igual, quando você muda um termo de lado, você tem que mudar o sinal dele. Qual é o oposto da soma? É a subtração. Qual é o oposto da multiplicação? É a divisão. Então, eu vou, ó, eu sempre gosto de fazer isso aqui, ó, porque eu marco quem é igual. Aí você pergunta pra mim, Érica, por que eu não posso somar 40 mais 30? Então, vamos pensar comigo. Você tem R$40 e tem 30 abacaxis. Quanto que você tem? Érica, não tem como somar. São coisas diferentes. Isso que ele está dizendo aqui, ó. São coisas diferentes. Por isso você pode somar só x com quem é x, numeral com numeral, y com y. Érica, mas se eu tiver lá assim, ó, x ao quadrado mais x, não pode. É como se isso aqui fosse um abacaxi e isso aqui fosse uma maçã. Gente, eu fugi da aula de artes. Então, quanto que é um abacaxi mais uma maçã? Fala aí pra mim. Não tem como somar. São coisas diferentes. Outra coisa também onde as pessoas erram demais da conta. Quando elas querem dizer assim, ó. Qual o valor de x? Quanto que vale o x aqui, Érica? Não é isso, gente. Nós estamos fazendo uma coisa de forma genérica. O x vai ser em outra situação, outro problema que vão me doar. Por que eu coloquei aqui x? Porque eu não sei quantas peças vão ser produzidas. Então, eu não sei o valor de x. Eu vou montar a equação para quando eu tiver um valor de x, se for 10, se for 5, se for 1 milhão, se for 500, eu jogo aqui na equação e dá certo, independente do valor, certo? Então, não coloque valor para x. Você só vai colocar valor para x quando ele pedir o valor numérico da equação, certo? Tá, nós temos aqui, então, 0,80, 0,30, é x. Vou pegar o 0,30 e trazer para cá. Eu repito o 0,80. Ele tá o que aqui? Mais, eu passo ele para lá, o que? Menos 0,30x igual a 40. Quanto que é 0,80x menos 0,30x? Muito bem, 0,5x ou 0,50x é igual a 40. Gente, eu tive que trazer a continha aqui pra cima porque lá não tava dando pra ver. Então tá, 0,50x é igual a 0,40. O que o x está fazendo com esse número aqui? O x está multiplicando. E lá no comecinho do vídeo eu falei o que para você? Qual é o contrário da multiplicação?
É a divisão. Então, se eu quero saber o valor de x, eu vou deixar o x de cá, vou colocar o igual 40 e vou dividir por 0,50, certo? Vou fazer essa conta aqui para vocês relembrarem a divisão com decimais, tá bom? Então, vamos lá. 40 dividido por 0,50. Como que eu realizo essa divisão? Eu tenho que igualar o número de casas antes da vírgula. Então, são 40 inteiros, eu coloco vírgula 00, ó, 2 casas antes da vírgula, 2 casas antes da vírgula. Eu venho aqui e apago a vírgula. Ficou o quê? Ficou 4.000 dividido por 50. Posso fazer? Eu posso cortar os zeros iguais. Ficou o quê? 400 dividido por 5. Na divisão, eu faço a pergunta. O primeiro número é maior ou igual? O divisor é maior ou igual ao dividendo? Não, ele é menor. Então, eu preciso pegar 2 casas. Que número vezes 5 dá 40? 8. 8 vezes 5, 40. Faço uma subtração. Esse zero aqui sobrou. O que eu faço? Trago ele para cá. Então, x é igual a 80. Qual era a pergunta do problema? Quantas peças eu preciso produzir para que eu não tenha nem lucro, nem prejuízo? A resposta é 80 peças. Mas eu vou deixar a resposta escrita aqui do jeitinho que eu gosto, que eu peço para os meus alunos. Então, gente, primeiro eu tirei os dados do problema, certo? Depois eu fiz os cálculos e agora eu venho com a resposta. Para que o fabricante não tenha lucro nem prejuízo, devem ser fabricadas 80 peças. Gente, com isso eu posso responder um monte de coisa, tá? Eu posso pegar a equação, né, que era C, x é igual a 40 mais 0,30x e posso jogar qualquer valor. Com isso, eu posso dizer o seguinte: se com 80 peças eu não tenho nem lucro, nem prejuízo, se eu fabricar menos de 80 peças, eu vou ter o quê? Isso mesmo, prejuízo. Mas se eu fabricar mais que 80 peças, o que eu vou ter? Muito bem, eu vou ter lucro. Então, gente, matemática é o quê? Matemática é simples. É só você seguir passo a passo. É prestar atenção no que está escrito, né? Fazer o cálculo corretamente. Érica, mas eu tenho dificuldade em multiplicação, né? Infelizmente, multiplicação é treino, porque é algo que é sedimentado na sua memória. Então, você pode saber a tabuada hoje de cor. Semana que vem, você talvez não lembre. Quanto mais você usa a calculadora, menos você sabe da tabuada. E vou fazer um teste com você, para descobrir se você sabe a tabuada. 2 perguntinhas. Você tem 2 segundos para responder. Quanto que é 7 vezes 8? 1, 2. 56? Se foi essa a resposta, tá certa. Se não foi, outra perguntinha. Quanto que é 4 vezes 7? 1, 2, 28? Parabéns, você sabe a tabuada. Então é assim, todo mundo pensa, a tabuada mais difícil é a do 9, não é? A tabuada mais difícil é a do 7 e a do 8. Se você sabe essas duas, com certeza você vai saber as outras. Por que, Érica? Porque até chegar do 9, que é a que você treina menos, que é 9 vezes 9, você vem treinando todas vezes 9. 2 vezes 9 na tabuada do 2, 3 vezes 9 na tabuada do 3, 4 vezes 9, entendeu? Como é que você já vem treinando a do 9 há muito tempo, tá? Então a dica é 7 vezes 8, 4 vezes 7. Se você sabe o resultado, parabéns, você sabe a tabuada. 2 segundos só para responder, porque não pode contar nos dedinhos, nem na mente, tá bom? Estudar não é difícil, estudar é simples. Vem estudar comigo. Vem, eu te ajudo. Bora, vamos conquistar nossos sonhos, nossos projetos. Tô aqui, gente, transbordando, tá? Matemática é simples com a tia K. Beijo.